Depois dos Estados Unidos, nenhum outro país do mundo tem tamanha disputa entre motoclubes 1% como na Austrália. São centenas de MCs que disputam palmo a palmo o lucrativo submundo do enorme país. Mas em meio a tantos motoclubes originários, tanto da Austrália como dos Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia, apenas um segue sendo o soberano, e ele é o Rebels Motorcycle Club. Figura sempre presente em nossas listas, o Rebels não conquistou esse posto por acaso. Houve e há muita treta para isso, e é exatamente sobre esse tradicional motoclube 1% australiano que vamos falar no vídeo de hoje. Então fica até o final do vídeo que você vai se surpreender com essa história repleta de guerras, prisões e conspirações. Fala galera, Malone aqui, e antes de mais nada peço de sempre o seu like e a sua inscrição sagrada. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal, ou nos mandar um valeu demais. Não deixem de conferir o nosso outro canal, o canal do Malonão. Cola lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir também. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Fundado em 1969 em Brisbane, Austrália, o motoclube surgiu de um grupo de amigos que curtiam dar rolês de Harley Davidson. E o primeiro nome que eles escolheram foi o Confederates Motorcycle Club, mas que depois veio a se tornar Rebels Motorcycle Club. Suas cores são o preto e o vermelho, e o patch consiste em uma bandeira dos confederados com uma caveira no meio ao lado do 1%. O primeiro presidente do Rebels foi Clint Jackson, e assim por um curto período de tempo, os Rebels Motorcycle Club estiveram longe de confusões. Mas não tem como falar da história dos Rebels sem falar da pessoa mais importante na história do motoclube. E estamos falando do Falcão Maltês Alex Vela. Nascido em 1953 em Malta, Alessio Emanuel Vela, mais conhecido como Alex Vela, era o sétimo de 11 filhos. E como um jovem brigão, demonstrou desde sempre uma grande potência com seus punhos, o que o aproximou do boxe, e devido à velocidade dos seus golpes, Alex recebeu o apelido de O Falcão Maltês, e chegou a ser campeão nacional dos meio pesados em Malta. Em 1969, se mudou com a família para o subúrbio de Sydney, onde todos trabalhavam em uma fazenda de morangos. Alex se juntou aos Rebels MC logo no comecinho, quando tinha apenas 19 anos, e foi responsável pela fundação da famosa sede de Sydney dos Rebels. E com apenas 3 anos de motoclube, Alex assumiu a presidência nacional dos Rebels. E essa presidência nunca mais saiu das mãos da família Vela. Quando Alex Vela sofreu um acidente automobilístico, ele recebeu uma gorda indenização de quase 300 mil dólares australianos. E toda essa grana Vela usou para investir em negócios para ele e para o motoclube. Legalmente falando, Vela teria aberto uma revendedora de motos e carros, e também uma boate que leva o mesmo nome do motoclube em Sydney. Mas, segundo as autoridades, foi aí que a família Vela teve condições de investir no lucrativo submundo do tráfico de drogas e armas. Mas o fato é que a partir daí, os Rebels Motorcycle Club passou a dar as cartas no disputado mundo dos motoclubes fora da lei australiana. Ao longo dos anos, os Rebels Motorcycle Club já estiveram no foco de guerras por território com praticamente todos os motoclubes fora da lei do país. Aliás, os Rebels é um motoclube extremamente territorialista. Para eles, um motoclube deve ser previamente autorizado por eles para que assim possam abrir uma sede em seu território. Mas é aí que está, seus territórios são muitos, são mais de 70 sedes somente na Austrália. Então é inevitável que em algum momento outro motoclube pisasse em sua área. E foi exatamente o que aconteceu em 1997, em uma boate lotada, que membros dos Rebels Motorcycle Club e dos Bandidos Motorcycle Club ficaram frente a frente, e o resultado não poderia ter sido outro. Em 10 de novembro de 1997, em Sydney, por volta da meia-noite, 4 membros dos Bandidos MC chegaram na boate Black Market Café, mais conhecida
como Hellfire, e não eram membros comuns dos bandidos, e sim o presidente nacional Michael Kaus Kalakowski e o sargento em armas Sasha Milenkovic. Junto deles também estavam os membros Full Patch, Rick the Stoop e Robin David. Mas essa não era uma balada qualquer. O detalhe é que a Hellfire era balada controlada e usada como ponto de tráfico de drogas pelos Rebels, e os bandidos sabiam muito bem disso. E como a visita sem permissão já não fosse uma grande afronta, o presidente nacional dos bandidos, o Michael Kaus, trouxe a sua nova namorada, que era a ex-namorada do gerente da balada e membro dos Rebels. E o pior, trouxe também o membro Rick the Stoop, que havia sido membro dos Rebels, mas que desertou do motoclube e foi para os bandidos devendo grana ao seu antigo MC. Já viu, né? Todos os ingredientes para que desse muita merda. E deu. Os membros dos Rebels que eram encarregados de proteger a boate eram Con Giorgio e Bruce Harry Harrison, que ao notarem a presença dos convidados indesejados, buscaram suas armas e foram ao encontro dos bandidos. Ao ficarem frente a frente, como estavam em número menor, os Rebels cumprimentaram os bandidos e disseram que estava tudo bem, que eles poderiam curtir à vontade. Mas quando os bandidos se distraíram, foram surpreendidos por uma chuva de balas. Ninguém na balada pareceu notar, já que tudo rolou numa parte subterrânea. Mas após um tempo a polícia foi chamada e quando eles finalmente chegaram ao local, 3 membros dos bandidos já estavam mortos, com exceção de Robin David, que conseguiu escapar com ferimentos leves. Con Giorgio e Bruce Harry foram presos e condenados à pena máxima do país, que é de 33 anos. Esse foi apenas um entre inúmeros casos de conflitos por conta de invasão de território, mas o pior deles foi contra um motoclube que parece estar sempre pronto para longas guerras, o MC canadense, a Rock Machine Motorcycle Club, a mesma que anos antes já haviam participado da pior guerra entre motoclubes da história contra os Hells Angels. Dessa vez a Rock Machine chegou na Austrália, fazendo patch-over no motoclube Nomads MC. Patch-over é quando um motoclube maior assume o controle completo ou parcial de outro motoclube. No caso, a Rock Machine assumiu várias sedes do Nomads MC, mas isso criou um grande problema. Os Nomads tinham a autorização dos Rebels para atuarem na área de Sydney, mas a Rock Machine não. E o motoclube canadense não estava muito afim de pedir pela bênção dos Rebels. E esse foi o ponto de partida para uma extensa guerra entre os dois motoclubes. Vários mortos, dezenas de feridos, carros-bombas foram utilizados e sedes foram incendiadas. O pior é que essa guerra rola até hoje e não parece ter cara de que vai acabar tão cedo. Hoje, os Rebels são comandados por Damien Vella, pois após uma manobra do governo australiano, que não conseguia provar nada que ligasse os crimes do motoclube ao grande líder dos Rebels, Alex Vella, usou um detalhe simples e burocrático contra ele. Esperou que ele saísse da Austrália. O que aconteceu quando Alex foi ao funeral de um ex-sargento em armas do motoclube em Malta, e no momento de retornar, seu visto foi terminantemente cancelado. Agora Alex, impedido de voltar, passou o controle do motoclube ao seu filho, e parece que foi só Alex sair de perto para que as primeiras rachaduras na poderosa família aparecessem. Seu sobrinho e antigo braço direito de Damien Vella, Jesse Vella, quebrou o juramento dos Rebels e foi para o seu grande rival, o Comancheiro Motorcycle Club. E isso fez com que uma nova guerra começasse. E o bicho está pegando por lá. As autoridades parecem não saber lidar com todas essas tretas, que conforme for tendo mais novidades, nós vamos trazer todas elas aqui no canal. Mas e aí, pessoal, conheciam a história do maior motoclube 1% da Austrália? Deixem seus comentários pra gente trocar ideia. Valeu pela galera que se inscreveu lá no canal do Malonão, e já podem colar lá que tem vídeo novo sobre uma youtuber que pegou 10 anos de cadeia por conteúdos que ela fazia aqui no YouTube. Pessoas mal intencionadas conseguiram formas de driblar o algoritmo e na verdade entregam um conteúdo praticamente pornográfico. What?
Então cola lá. Ah, deixa eu agradecer aos membros do canal, vocês são pica demais, estão sempre aí fortalecendo o canal. Valeu mesmo, mano. E um salve para o Motoclube Designados e para o Alfredo Glunk, que mandou essa arte pica pra gente. Valeu, irmão, ficou chapada demais. Então é isso, meus amigos, não deixem de compartilhar esse vídeo com seus camaradas e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.